Considerando um dia de 24 horas, eu desejo um bom dia a todos os irmãos e irmãs e a todos quantos amam a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Como nós anunciamos, vamos dar sequência nesta série Ser Pastor. Ser Pastor à luz da Bíblia Sagrada, desta palavra que não pode mudar, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passam os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, não é uma receita minha, não é uma interpretação particular, mas é uma passagem, é o ensinamento segundo as santas palavras de Jesus. Eu quero ler, para início de mais este vídeo, Hebreus 5, do 1 ao 4, com o tema Ser Pastor. Aqui diz: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Preste atenção no versículo 4. E ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Não é o querer, ninguém tome para si esta honra, essa posição, este ofício de ser pastor, de ser ministro da palavra, a não ser que seja chamado por Deus como Arão. No vídeo passado nós vimos também o profeta Jeremias 1, verso 5, que foi chamado desde o ventre da mãe. Estando ele na madre, ele foi constituído profeta e foi dado às nações a ele para que profetizasse segundo a palavra de Deus. Mesma coisa o apóstolo Paulo, que foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. E aqui diz que ninguém tome para si esta honra, a não ser que seja como Arão, chamado por Deus, né? Ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, nós meditando nesta palavra, nós estamos mostrando ao rebanho que o pastor, ele é chamado para arrebanhar o povo, para cuidar do povo, para ensinar o povo. E serve também para alguns companheiros fazer uma reflexão e voltar aos ensinamentos, ao princípio. Nós temos as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, né? Paulo a Timóteo, Paulo a Tito, Paulo aos Hebreus, o apóstolo Pedro. Tudo nós precisamos estar refletindo com o temor de Deus, porque é muito tremendo o ministério. O pastor responde não só por sua alma, mas também pelo rebanho. Responderá por cada palavra a qual foi ensinada. Nós vamos ver aqui Tiago, melhor dizendo, Tiago 3, verso 1 e 2.
Tiago está dizendo assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todo tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então ninguém tome para si esta honra, não quereis ser mestres, sabendo que vão receber o mais duro juízo pelo ensinamento. Se quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Se não falarmos segundo essa palavra, nunca verão a alva. E aqui nós vemos essa demonstração, esse advertimento, esses ensinamentos, o qual devemos estar atento. Então o rebanho, ele não pode aceitar um pastor sem saber a sua origem, sem saber a sua linhagem. Eu quero ler aqui: possuindo todas as coisas, parágrafo 46 e 47, onde o profeta diz assim: veio Deus, quando ele chamou Abraão, ele chamou para separar de tudo. E aquilo é o que devemos fazer: separar de tudo. O homem consagrado, o homem dedicado, o homem estudioso, o homem de oração, para ele ser um agente de Deus, um instrumento usado por Deus a favor do povo. Deus nos chama para uma total separação do pecado. Saia do meio disto, não seja participante disto, aparta-te disto, a aparência do mal. Separação completamente, aniquilado disto, fique à distância disto, tudo que não condiz com a genuína palavra de Deus, né? Não caminhe sobre seus terrenos, terreno do diabo, do inimigo. Não importa como isto, quão agradável pareça ser. Pastor tem que ser discernimento, tem que ter discernimento para saber aonde vai. Se ele vai comissionado por Deus, ele está seguro. Mas se ele vai por influências erradas, por presumir, ele não tem segurança. O profeta diz aqui no 47 da mensagem: possuindo todas as coisas. Vocês, pessoas, vocês devem pensar aqui agora. Aqui está o irmão Brana. Eu às vezes sou tentado a roubar. As pessoas dizia para ele: às vezes sou tentado a roubar. O profeta vai nos mostrar aqui que o membro responde só por sua alma, mas o pastor responde por si mesmo e pelo rebanho. Às vezes sou tentado a roubar, a fumar, ou às vezes as mulheres pensam: sou tentado a vestir como as pessoas do mundo. Você sabe, as roupas imorais e coisas. Nós somos humanos, né? Há uma luta da carne com o espírito. Tentado a vestir como as pessoas do mundo. Você sabe, as roupas imorais. Sou tentada, as jovenzinhas. Agora você pensa que aquilo é tentação? E aqui onde você tem cada pequeno movimento para observar. Muito mais é no ministério. Ver se você está alinhado com a palavra de Deus, você está seguro, você sabe o que está falando. Você deve ser simplesmente um instrumento na mão de Deus. Muito mais é com o ministério. Para observar, ver você em um ministério. Quão maior coisa é isto aqui em cima, e a quantos mais terão que responder. Porque vocês têm que responder por suas próprias almas, mas nós temos que responder por
cada pessoa a quem falamos. Vê? Então Satanás constantemente, ele está tentando. Bem, você diz, não é aquele lindo vestidinho? É errado vesti-lo, mas não é lindo? Me ajustaria perfeitamente. Onde está isto para mim? Agora aquilo, você sabe que aquilo é errado, mas um ministro, você deveria vir a esta reunião aqui, é simplesmente isto. Eles dizem que é muito agradável, é muito grande a congregação, e ainda você tem que esperar e ouvir Deus dizer, vá, vê, ainda assim, tem que esperar Deus dizer para você ir. Muitas vezes o pastor não é entendido. Subiria você aqui e veria esta pessoa aqui? É assim, e você tem que observar, estar atento. Vê? É tão sutil. E agora temos que observar aquelas coisas. Então, nós vamos para a mensagem escutando a sua voz. Escutando a sua voz, 13, 14 e o 32. O profeta diz que as pessoas acham que o pastor não participa muito das festas, reuniões sociais, porque ele deve estar separado. Ele deve ir só onde Cristo enviar. Frequentemente as pessoas dizem, o pastor, não pode você vir aqui? Não pode fazer isto e aquilo, etc. Eu com todo o meu coração faria tudo isto, porém tenho que permanecer na presença de Deus se vou fazer a coisa corretamente. Logo as pessoas dizem, o irmão Brana é um daqueles que se mantém à parte de todo mundo. Isso não é verdade. Eu amo as pessoas, porém há milhares e milhares delas. Eu tenho que permanecer próximo dele para assim conhecer o que ele quer que lhes diga. Melhor ter um homem separado, consagrado. Agora escute bem, porque ele tem algo que quer que você saiba. Você, pastor, nunca vá se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e escutar a sua voz. Deus sempre cumpre sua palavra. Não importa o quão mal sejam os tempos, ou quão diferente ensine a sua igreja as coisas, Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará se nós pudermos nos aquietar um pouco. Porém, o que se passa é que nos apuramos tanto e dizemos ao pastor, ouça, pastor, posso unir-me a esta igreja? Isaías teve uma visão de 3 dimensões. Isaías 6, ele olhou para o alto, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele olhou para o mundo e viu a necessidade, a carência, a paupérrima, as pessoas paupérrimas, necessitadas do verdadeiro evangelho. Mas ele olhou para dentro de si e viu um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Então ele clamou, aí um anjo veio do altar e trouxe uma tenaz, tocou-lhe nos lábios e queimou a iniquidade. Ele pôde então, depois de purificar, dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Isaías disse, Deus, antes que eu possa ir, é necessário ser transformado. Tinha que
despojar-se de suas teorias e tolices, assim também será com cada indivíduo que Deus chamar. A gente tem que ser renascido, transformado, feito de novo, e não é algo imaginário, mas verdadeiramente do coração, e algo que em verdade sucede. Vamos encerrar aqui com o parágrafo 61 do 7º selo. 61 do 7º selo. O profeta diz aqui: veja, aqui está a razão pela qual eu gosto de fazer estas coisas. Você preparará um pouco, você aprenderá um pouco mais tarde. Agora veja, quando eu vou a um lugar, eu gosto de colocar meus pés ali, sabendo que Deus disse, vá até lá. Eu gosto de colocar meus pés no lugar, sabendo que Deus disse, vá até lá. Porque aconteça o que acontecer, as tempestades, os ventos podem vir. Se Deus enviou você ali, Ele é responsável por você. E a sua palavra ali é a palavra de Deus. Então, se o inimigo levantar em qualquer parte, eu digo, estou aqui no nome do Senhor Jesus. Esta é a segurança. Afasta-te, vê, e você está seguro em seu terreno. Veja, quando Ele te chama para qualquer parte, Ele cuida de você. Ele é responsável pelo pastor, se o pastor é enviado de Deus. Não tememos qualquer mar tempestuoso, vê? Mas se você vai presumindo, então eu não sei. Ele pode não estar ali. Então eu quero estar o mais seguro que puder. Já fui muitas vezes, sim, sem que Ele me dissesse para ir. Mas eu gosto de estar o mais seguro possível. Que o Senhor abençoe a todos vocês. E até no próximo vídeo, no nome de Jesus Cristo. Amém.